Olá, meus queridos alunos, coisa mais linda da tia Ariadna, sobrinhos mais lindos do mundo. A tia tá morrendo de saudades, mas calma, vai já passar esse momento, nós vamos nos reencontrarmos e dar aquele abraço bem apertadinho, tá certo? Bom, a tia tá aqui hoje muito bonita, linda, arrumadíssima, só para encontrar com vocês, matar um pouco da nossa saudade e para falar também um pouco sobre o conteúdo do segundo período que nós estamos vendo. Eu espero que esse vídeo ele sirva para esclarecer algumas dúvidas de vocês com relação a esse conteúdo, tá certo? Então o que você vai fazer agora, meu querido aluno? Vai pegar o seu livro didático. Para quê? Para você acompanhar aí comigo lindo as explicações que eu vou dar, tá certo? Vamos lá, tô esperando você pegar o seu livro didático. Vamos? Pegou? Tá. Então agora você vai abrir o seu livro didático na página 47. Muito lindo. Abriu na página 47. Vamos iniciar a nossa aula. Bom, todos vocês já sabem, né? Porque a nossa aula anterior, a atividade que foi enviada, ela já está falando sobre esse conteúdo, que é o capítulo 14, Períodos e Campos de Investigação da Filosofia Grega. Primeira coisa, querido aluno, que eu quero explicar para vocês. Nós estamos estudando a filosofia grega e a filosofia grega ela é dividida em 4 períodos. Pelo menos aqui no livro didático de vocês. Em outros livros, vocês podem encontrar apenas 3 períodos, que é o período pré-socrático, socrático e pós-socrático. Mas não se preocupe não, tá certo? Não se preocupe não, porque o período sistemático ele vai estar incluso aí no período pós-socrático, tá certo? Então, vamos começar. Para início de conversa, primeira coisa que eu quero que vocês analisem e olhem aí no livro de vocês, o nosso primeiro período. Qual é o nosso primeiro período da filosofia grega? É o período pré-socrático. Nesse período, a filosofia ela vai se ocupar única e exclusivamente em estudar qual é a origem do mundo e a causa das transformações da natureza. É nesse período que vai estar surgindo os primeiros filósofos que nós já estudamos, né? Alguns, por exemplo, Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Anaxímenes, Anaximandro. E é nesse período que esses filósofos eles vão estar estudando e buscando algo dentro da natureza, alguma coisa, um elemento dentro da natureza que tenha dado origem ao mundo, que tenha dado origem a toda a natureza, a tudo aquilo que a gente conhece. Então, veja bem, primeiro período, qual é o objeto de estudo da filosofia? A origem do mundo e a causa das transformações da natureza. Lembra que eu até falei para vocês assim, gente, o primeiro filósofo Tales de Mileto, ele dizia que tudo surgiu através do elemento água, ou seja, a água deu origem a tudo aquilo que a gente conhece. Enfim, cada filósofo desse período, ele vai dizer, ele vai fazer uma colocação, ele vai colocar um elemento que, segundo a teoria deles, deu origem a tudo que a gente conhece. Ok, passando esse período, gente, esse período, o período pré-socrático, a gente vai estar aí vendo o desenvolvimento da cosmologia. Por isso que a gente pode até chamar os primeiros filósofos também de filósofos cosmológicos. A cosmologia, ela não admite, só para você ter uma ideia, ela não admite a criação do mundo a partir do nada. A cosmologia, ela afirma que deve existir alguma coisa que tenha dado origem ao mundo. Deve existir na própria natureza um elemento que tenha dado origem a tudo que a gente conhece na natureza. Tá certo? Aí você pode se aprofundar um pouco mais no período pré-socrático, aí no seu livro didático. Especificamente, página 47 e página 48. Página 48 vai estar falando sobre as demais características do período pré-socrático. Aí veja bem, período pré-socrático tem várias características e vai ser importante você fazer a leitura dessas características, tá? Período pré-socrático vai estar muito ligado à physis, ou seja,
a descobrir o que deu origem à natureza, ok? Todos os filósofos vão estar buscando isso, vão estar buscando um princípio, um elemento que deu origem a todas as coisas, tá certo? Meus queridos, agora vamos falar sobre o segundo período. O segundo período que a gente está estudando é o período socrático. Gente, esse período socrático, ele é um período muito importante. Por quê? Porque está se desenvolvendo na Grécia a vida social, a vida política, o comércio, a cultura. Ou seja, é uma série de transformação na estrutura de uma sociedade. Sociedade esta que, primeiro, era uma sociedade totalmente crente nos mitos, acreditava nos mitos para tudo, para explicar tudo, e agora eu vejo uma mudança muito grande nessa estrutura. As pessoas começam, a partir dos primeiros filósofos, as pessoas começam a buscar, os primeiros filósofos começam a buscar um elemento, um pensamento racional para explicar todas as coisas, e vai surgindo aí nesse período, então, no segundo período, aquilo que a gente vai chamar de vida política. Uma coisa importante, Atenas, nesse período, ela se torna o centro da vida social, cultural. E é também em Atenas que vai se desenvolver uma coisa que a gente vai chamar até hoje, que a gente conhece até hoje como democracia. Só que a democracia na Grécia, quando ela surge, ela vai surgir com dois elementos fundamentais e muito importantes para o futuro da filosofia. Então, a democracia que surge em Atenas, ela chega com duas características muito importantes para o futuro da filosofia. Qual é a primeira delas? A democracia, ela vem garantir igualdade dos homens adultos livre perante a lei. Então, todos os homens livres, adultos, de acordo com essa democracia, eles serão iguais perante a lei. Em segundo lugar, a democracia, ela vem garantir a participação do cidadão dentro da polis, ou seja, dentro da cidade. A democracia, ela vem dar voz ao cidadão. Então, o cidadão, a partir de agora, ele vai poder manifestar as suas opiniões, defender as suas opiniões dentro da cidade e participar ativamente da política. A partir daí, vai surgir alguns filósofos, a partir dessa mudança. Gente, a democracia, ela traz também uma mudança muito grande na educação da Grécia, na educação grega. Então, assim, vai surgir aí, depois da democracia, vai surgir alguns filósofos que nós vamos chamá-los de sofistas, que eles vão confrontar Sócrates. Por que eles vão confrontar Sócrates? Porque a partir do momento que o cidadão ele tem voz e vez de participar das decisões políticas, a oratória se torna muito importante. Consequentemente, ganhava as discussões as pessoas ou os cidadãos que conseguiam que a sua opinião fosse aceita na Assembleia. Então, os filósofos pré-socráticos não tinham essa visão. Mas quando a gente chega em Sócrates, no período socrático ou antropológico, a gente já tem uma visão voltada para a vida social. Então, o que esse cidadão precisava? Ele precisava saber fazer um discurso bem feito para convencer os demais da sua opinião. É aí que surgem os filósofos sofistas, mestres da retórica e da oratória. Esses filósofos, eles andavam de cidade em cidade ensinando a arte da persuasão, ensinando as pessoas a falar e a discursar bem para que pudesse vencer qualquer discurso. Sócrates, por sua vez, era contrário aos sofistas. Por quê? Porque Sócrates acreditava que existia uma verdade universal. Porém, os sofistas acreditavam o contrário. Não existe verdade universal. Tudo é uma questão de convenção.
inclusive um dos mais conhecidos filósofos sofistas que eu posso dizer para vocês é o Protágoras. O Protágoras, ele dizia: o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. E os Sócrates diziam: sofistas não têm amor pela sabedoria e nem têm respeito. Não tem amor e nem tem respeito pelo saber, pela verdade. Não são, para mim, não são considerados filósofos. Era isso que o Sócrates queria dizer. O Sócrates, inclusive, chamava os filósofos sofistas de prostitutos do saber. Meu filho, o negócio aqui era quente, viu? Na Grécia, pegava, era fogo, meu filho. Sócrates não dava mole para ninguém, não. E dizia mais: nós precisamos nos livrarmos das opiniões, dos erros de linguagem e ir em busca da verdade. E em busca da verdade universal. Era isso que o Sócrates dizia. Você pode se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, tá, gente? Eu estou dando aqui apenas uma introdução para vocês. Ixi, já tô passando o tempo demais, menina, eu falo demais. Pra mim, eu cheguei aqui agora, pô, já tá com 12 minutos que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Aí, assim, pra não ficar muito longo, porque senão vocês não vão assistir, eu sei muito bem. Você vai encontrar as características do período pré-socrático na página 48, 49... até a página 51. E os demais períodos, vocês podem também se aprofundar, gente, em cada período a filosofia ela vai se ocupar em estudar coisas diferentes. Em cada período a filosofia ela tem um objeto de estudo. Por exemplo, nesse período sistemático, a gente vai ter o desenvolvimento, por exemplo, da teoria do conhecimento, da psicologia, da lógica. Então, vai ser um período muito importante de muitas descobertas. Pronto, gente, para vocês terem uma ideia, o período sistemático, que é o terceiro período, que não vai dar tempo a gente falar muito sobre ele, senão o vídeo vai ficar muito, muito comprido. No terceiro período, que é o período sistemático, a filosofia ela busca reunir todo o conteúdo que foi estudado, tanto no primeiro quanto no segundo período. Ela tenta provar que tudo pode ser objeto de investigação e de estudo filosófico. Se desenvolve nesse período, por exemplo, período sistemático, a teoria do conhecimento, a psicologia e a lógica. O quarto período, quarto e último, que é o período helenístico ou o período greco-romano, a gente tem ali um conteúdo muito diferente dos demais períodos, como, por exemplo, no período helenístico, a filosofia ela vai se voltar para o homem no sentido de qual é a relação entre o homem e a natureza, qual é a relação entre ambos com Deus, por exemplo. A filosofia vai estar muito mais voltada para os assuntos do cristianismo e do conhecimento humano, tá certo? Eu quero que vocês se aprofundem nesse conteúdo, estudem bastante, porque ele vai ser, de fato, o conteúdo da nossa prova do quarto período, tá certo? Não vai dar pra falar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas era isso que eu queria, pelo menos dar uma ideia para vocês saberem. Eu tô estudando a filosofia antiga, a filosofia grega, os 4 períodos da filosofia grega. E é isso, meus amores, coisa linda, saudades dos meus sobrinhos gritando nos corredores da escola. Tia, mas vai dar certo, nós vamos vencer, nós somos fortes e nós vamos vencer tudo isso, tá? É bem grandão assim, e um abraço bem rochadinho dos meus alunos, que coisa linda da tia, um cheiro, tchau. Até a próxima aula. Qualquer dúvida já sabe, hein? Vai lá no meu WhatsApp, deixa um recadinho que quando eu tiver, eu faço um rodízio. E aí eu vou chegar na sua mensagem, eu vou lhe atender. Deixa lá nos comentários. Manda um áudio que eu vou escutar. Quando eu estiver com você, eu sou sua. Exclusiva. Eu vou lhe dar atenção, vou lhe responder suas dúvidas, tá certo? Beijos e até a próxima aula.